Comecei o vídeo de ontem do pós-jogo batendo palma para essa atual diretoria. E não poderia ser diferente, né? Eu tenho que começar esse boa noite gigante de segunda-feira repetindo exatamente o mesmo gesto. Batendo palma para a atual diretoria do Vasco. Batendo palma para o senhor Paulo Brax, para o senhor Lúcio Barbosa, para o senhor Abel Braga, que fez parte do departamento de futebol nessa temporada de 2023 e foi o responsável por montar esse elenco, e a todos os outros membros que compõem a SAF do Vasco. Bater palmas a vocês. Vocês merecem. Vocês fizeram questão de fechar esse 2023 com chave de ouro. Uma nuvem, uma multidão, não sei qual adjetivo melhor de se utilizar aqui, ou melhor, substantivo melhor de se utilizar aqui. Eu sei que foi muitos erros. Uma chuva de erros em 2023 que fecha, cara, com chave de ouro nessa noite de segunda-feira. Todo o ano de 2023, desde o início do Campeonato Brasileiro, após aquela partida contra o Santos São Januário, eu venho batendo na tecla aqui no meu canal e para quem me acompanha sabe disso. Não querem ver o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Aquilo foi o primeiro. Depois vieram vários erros de arbitragem. Aí o Vasco foi punido pela STJD. Veio toda aquela confusão do Ministério Público, São Januário fechado, o Vasco não podendo atuar dentro da sua casa de uma maneira surreal. Tudo foi feito nos bastidores, contra o Vasco da Gama e a favor de outras equipes. Porque se o Vasco foi muito prejudicado, outras equipes foram muito favorecidas. Não, a gente viu um Santos hoje atuando dentro da Vila sobre um efeito suspensivo. A gente viu, querendo ou não querendo, um Bahia sendo favorecido em várias partidas do Campeonato Brasileiro. E aí agora há pouco, na tarde dessa segunda-feira, e é por isso que é para fechar esse 2023 realmente com chave de ouro, foi-se confirmado, a partir do STJD, em uma decisão, que o Cruzeiro já cumpriu as suas punições. Segundo o STJD, o Cruzeiro não precisa mais atuar no Mineirão sem público. E aí sabe por que eu falo que é para fechar 2023 com chave de ouro? Porque o problema, torcedor, não é apenas o julgamento. O fato do Cruzeiro conseguir atuar com público nos próximos jogos é um escárnio com o torcedor vascaíno, na minha opinião, cara, de uma forma incontestável. De uma forma incontestável. Mostra que o STJD teve um lado em 2023. Me desculpa. Mas eu, Lucas, eu acho, não tenho certeza porque não sou eu quem julga. E a gente tem que tomar muito cuidado nas palavras. Mas no meu ponto de vista, do ponto de vista do Lucas, não houve misonomia nas decisões nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho isso. E isso se comprova a partir dessa decisão do STJD, na minha opinião. Mas o problema não é o órgão que julga. O problema é quem abaixa a cabeça. Sabe por quê, torcedor? Porque em um ano em que o Vasco teve o maior investimento e disputa até a última rodada para não cair, também foi um ano em que houve a maior quantidade de, na minha opinião, desrespeito à instituição Vasco da Gama e a menor quantidade de representatividade por parte dessa diretoria. Foi um dos anos em que o Vasco foi mais prejudicado. E um dos anos, ou aliás, o ano em que o Vasco foi menos representativo. A gente vai falar mais sobre isso. Mas, cara, foi para fechar com chave de ouro. Para demonstrar toda essa incompetência da diretoria Cruz Maltina em 2023. A gente vai falar, é claro, sobre isso. Falar também sobre 2024, pois o diretor do Bragantino se posicionou nessa tarde de segunda-feira sobre Bruno Prachetti, o atleta que hoje ainda tem contrato vigente com o Vasco da Gama, porém não poderá atuar na próxima quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, pois é um atleta do Bragantino, e o Vasco tem uma cláusula contratual com opção de compra por esse jogador, e foi revelado nessa tarde de hoje a posição do Bragantino sobre essa situação. E vamos falar também sobre um nome que interessa ao Vasco, um lateral esquerdo, para o ano que vem. Um dos primeiros nomes que o Vasco fez sondagens para a próxima temporada. Será que vale a pena? Vamos falar sobre isso. Mas olha, Vascão, te adianto com essa vasta introdução, que é um boa noite gigante agitado, movimentado, que vai chegar com força aí à sua casa nessa noite de segunda-feira. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal
do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Se você ainda não nos conhece a fundo, faço questão de te avisar. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com muita informação, muita verdade, muita seriedade nas informações que a gente passa a vocês. E é claro, se você quer um canal que fale de Vasco da Gama de uma maneira séria, profissional, se inscreva já ao nosso canal, no canal do Gigante Vasco. Faça parte da nossa família, se junte à nossa família. Além disso, é claro, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, torcedor, porque, como a gente trouxe, né, no início aqui deste Boa Noite Gigante, é um 2023 que será fechado, na minha opinião, com chave de ouro. Com chave de ouro pelo Vasco da Gama. Principalmente por aqueles que compõem o departamento de futebol e a diretoria dessa SAF. Uma das diretorias mais incompetentes da história do Vasco da Gama. Sim, e com todo o respeito do mundo, a gente sabe muito bem, para quem acompanha o nosso canal, que eu trato tudo com muito respeito. Não sou de me exaltar, não sou de subir o tom nas críticas e não vou fazer isso. E acredito que em si, incompetência não é uma palavra dura, uma palavra forte, uma palavra desrespeitosa. Acredito que se eu desrespeitasse cada um dos profissionais que hoje fazem parte da gestão do Vasco da Gama, eu estaria aqui xingando, levantando algumas palavras aqui, talvez acusando profissionais, e não é isso que eu faço. Eu digo que um profissional é incompetente. O que isso significa? Que um profissional não é bom naquilo que faz. Que um profissional não tem a competência para executar a função que tem naquele cargo. E é isso que eu estou falando. Para mim, hoje, o departamento de futebol do Vasco da Gama tem profissionais incompetentes. E não é apenas no futebol, é em tudo. Do clube ao futebol, da associação à SAF. O Vasco, nesse momento, tem vários profissionais incompetentes. E não falo com relação ao departamento de marketing, não falo com relação ao departamento de design do Vasco, a esses profissionais que fazem do Vasco da Gama um dia a dia um pouco melhor para os torcedores. Eu falo com relação aos que organizam a fundo o futebol do Vasco. Eu falo com relação à diretoria executiva, ao diretor executivo. Eu falo com relação... E nem vou voltar minhas críticas, eu ia falar sobre o CEO, mas eu vou deixar o CEO Lúcio Barbosa um pouco de lado. Porque, volto a repetir, eu acho que ele caiu de gaiato nesse navio. Se tem críticas a serem feitas, elas devem ser feitas ao Luiz Melo, que foi um CEO que brotou no Vasco da Gama através do senhor Jorge Salgado lá no ano passado. É importante a gente relembrar isso. Foi o Jorge Salgado que abriu as portas do Vasco ao Luiz Melo. E ficou aí, ó, e perdurou até o meio desse ano, com muitos erros durante sua gestão. Então, Lúcio Barbosa, eu vou tirar um pouco da reta das críticas. Mas Paulo Brax, Abel Braga e a todos os outros corpo, de funcionários do departamento de scout e análise do Vasco, todos, sem tirar nem pôr. Ano incompetente. Importante relembrar, o Vasco teve em 2023 o maior investimento de sua história. E eu sigo acompanhando muitos canais, programas esportivos, e eu sei que vocês gostam muito, de cortes. A gente vai fazer questão de trazer mais isso aqui para o canal, cortes, trechos de programas esportivos. Mas eu acompanhando certos programas, vi muitos falando exatamente sobre isso. O Vasco inflacionou um mercado sem necessidade alguma no início do ano. E um próprio programa que eu vi deixou bem claro. Não teve competência o diretor executivo que geriu a reformulação do Vasco. Não teve. Inclusive, o mesmo deixa bem claro, ao falar sobre diretores executivos que se encontram no mercado do futebol brasileiro. Foi citado o Anderson Barros, do Palmeiras, foi citado o Alexandre Matos, do Atlético, foi citado o Rodrigo Caetano, do Atlético Mineiro. E o jornalista que estava falando deixou bem claro, Paulo Brax não senta à mesa desse, e não senta. O Vasco entregou a maior reformulação de sua história, com o maior investimento já feito de sua história, na mão de pessoas que não tinham competência para isso. E aí eu te pergunto, eu quero que você responda, quem é Paulo Brax? Com relação à reformulação de elenco, para deixar bem claro, Paulo Brax tem todas as suas competências. Ele não chegou nesse momento na sua carreira à toa. Passou por Inter, fez um belíssimo trabalho no América Mineiro. Sei quem é o Paulo Brax.
mas com relação à reformulação de elenco. Pois era para isso que o Vasco precisava trazer um diretor executivo, para reformular, começar um trabalho de zero, assim como o Rodrigo Caetano fez no Atlético, assim como o Rodrigo Caetano fez lá atrás no próprio Vasco, assim como o Rodrigo Caetano fez no Flamengo. O Rodrigo Caetano é um baita gestor, inclusive, quando se trata de reformular o elenco, começar um elenco do zero. O Paulo Brax nunca fez isso. O Paulo Brax pegou um América Mineiro pronto e trouxe algumas peças. O Paulo Brax tentou fazer isso no Internacional e fez errado. Entregaram na mão do mesmo Paulo Brax o trabalho de reformular o elenco do Vasco. E o Paulo Brax, com dinheiro na mão e sem competência para utilizá-lo, pagou 15 milhões no Léo Pelé, pagou 15 milhões no Pumita, pagou 9 milhões de reais no Capasso, pagou 22 milhões de reais em Luco Orechano e inflacionou o mercado. Sinceramente, você acha que se o Vasco, de repente, chega para o São Paulo com opção de empréstimo, com opção de compra por 8 milhões de reais no final da temporada, você acha que o São Paulo não ia vender o Léo? É claro que ia vender o Léo. Mas o Vasco estava louco. Desculpe. Os diretores do Vasco estavam malucos nessa temporada. Estavam dando dinheiro, ó. Toma, quer dinheiro? Toma. E aí inflacionou o mercado pro Vasco à toa. Eu conversei com vários empresários no início do ano. Era bem claro que o Vasco tinha inflacionado o mercado. Que se os empresários pedissem talvez 5, quando se tratava de Vasco, ia pedir 15. Que o Vasco provavelmente iria pagar. Então foram erros atrás de erros. O maior investimento da história nas mãos de gestores que não tinham competência para tal. Torcedor, é importante lembrar, o Vasco no início da temporada tinha Gabriel Carabarral e Raul Cruz dentro do seu elenco. E com todo respeito a esses atletas. Mas quem pensou que isso ia dar certo? Loucura. E aí, como eu falei, já fiz um retrospecto de todo esse ano, mas agora a diretoria fecha com chave de ouro esse ano de 2023 por informação que acabou de sair. Sabe qual? Informação do STJD. O STJD acabou de definir que a partida dessa próxima quarta-feira entre Cruzeiro e Palmeiras será novamente com público. Assim como foi, neste último final de semana, num jogo também do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense. O Cruzeiro, nesse momento, atua dentro da sua casa com o seu torcedor. E eu não coloco a culpa no Cruzeiro. O Cruzeiro não tem nada a ver com isso. Acredito eu que Ronaldo fez o seu jogo de bastidor, o que é normal no futebol brasileiro. Porém, o problema não é o Cruzeiro, mas é a omissão do Vasco. Eu utilizei uma frase numa publicação que eu coloquei nas minhas redes sociais sobre essa informação que colocou-se na tarde de hoje, a divulgação da STJD, que o problema não é o STJD que julga. Claro, tem os seus problemas, mas o problema é quem acata o julgamento. E o Vasco da Gama acatou tudo. O Vasco foi um clube que acatou o Santos jogar com efeito suspensivo, que era um adversário direto do Vasco para a briga na permanência na primeira divisão, até o final do campeonato. O Santos ainda atua na Vila com efeito suspensivo. O Vasco foi um clube que acatou o Ministério Público, acatou o STJD, acatou todos os órgãos pisarem em sua cabeça. O Vasco foi uma gestão, melhor dizendo, que viu-se um Santos trazer dirigentes de São Paulo e trazer ao Rio de Janeiro, tirar dirigentes de São Paulo e trazer ao Rio, para conversar com a comissão de arbitragem dentro da CBF, e viu isso tudo sem fazer nada. Absolutamente nada. Sabe por quê? Porque é uma diretoria omissa, sem representatividade, no geral, incompetente em todos os aspectos. E aí o STJD fecha com chave de ouro para mim esse ano de 2023, que crava, carimba, não há incompetência. O STJD considerou que o Cruzeiro já cumpriu a punição de 4 jogos nas partidas contra Fortaleza, Vasco, Atlético e Botafogo. E aí você pode se perguntar, poxa, mas calma aí. Dessas partidas, 2 são no Mineirão e 2 são fora. Sim, o STJD considerou que os jogos fora contam com punição. Mas se a gente fazer um retrospecto rápido, voltar um pouquinho atrás, o Vasco atuou sob punição em 4 partidas em São Januário e teve um plus ainda do Ministério Público contra o Atlético Mineiro, que o Vasco atuou com público, mas não poderia ser em São Januário, porque o Ministério Público fechou. O Vasco atuou sem público contra Atlético Paranaense, contra Cruzeiro, contra Cuiabá e contra mais uma equipe aqui que eu não estou lembrando, não estou conseguindo recordar. Mas o Vasco atuou 4 partidas sem público em São Januário.
E outras sem público longe de São Januário. Contra o Palmeiras, o Vasco não pôde levar público à Aliança. Contra o Red Bull Bragantino, o Vasco não pode levar público à Bragança Paulista. Lembrei, Grêmio. Grêmio, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Cuiabá. 4. Fora os jogos fora do Rio de Janeiro. Então o STJD cuspiu na cara do torcedor nessa noite de hoje, na minha opinião, com essa decisão. Mas pior do que quem julga é quem omite ao julgamento. E aí confirma. Fecha com chave de ouro. Gostei da decisão. Que mostra que foi um campeonato sem nenhum tipo de isonomia e que a diretoria do Vasco não fez nada por isso. Temos hoje, na diretoria, na pasta de diretor, que é o Paulo Brax, um profissional que já trabalhou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E o torcedor vascaíno esperava que com essa influência que ele tinha no mesmo, pudesse ajudar o Vasco a voltar a ter uma representatividade dentro do tribunal. Enganamos-nos. Nada aconteceu. E com todo respeito, parabéns aos envolvidos. Vocês hoje, com essa decisão, só demonstram ainda mais que não são competentes para permanecer em 2024. Surreal o que passou no Vasco da Gama nessa temporada de 2023. E agora, mais do que nunca, pensar em 24. E a gente teve duas informações aqui que mexem com o torcedor vascaíno visando a próxima temporada. Uma sobre Bruno Prachetti. O atleta, que tem um contrato de empréstimo com o Vasco até o final desta temporada, não poderá atuar nessa próxima quarta-feira, pois enfrenta o seu clube. Bruno Prachetti está apenas emprestado ao Vasco da Gama e no contrato, há uma cláusula contratual em que não deixa o Bruno Prachetti enfrentar o seu clube, que é o Red Bull Bragantino. Com isso, Bruno Prachetti poderá não mais vestir a camisa do Vasco, só poderá retornar a vestir a camisa do Vasco se o Vasco efetuar o direito de compra que tem no contrato. O direito de compra de 27 milhões de reais por apenas 70% dos direitos econômicos do jogador. Vale a pena? Na minha opinião, não. Nada. Nem um pouquinho a pena. E aí, nessa parte da tarde de hoje, o diretor do Red Bragantino respondeu exatamente essa questão de Bruno Prachetti, pois o Vasco tinha, sim, a expectativa de comprar os direitos econômicos do jogador, e isso, para mim, é uma grande loucura. Um atleta que na temporada tem 20 jogos, um gol e 2 assistências com a camisa do Vasco, fez uma reta final de temporada horrorosa. Diego Serri, que é o diretor esportivo do Red Bull Bragantino, participou de uma coletiva nessa tarde de hoje para falar sobre a temporada de 2023 e respondeu exatamente sobre a situação de Bruno Prachetti. A sua resposta foi da seguinte maneira, olha só. Não existe uma obrigação de compra, como a gente trouxe já e vem falando com vocês. Existe uma opção de compra por parte do Vasco, mas ainda não houve qualquer tipo de manifestação mais concreta se eles têm interesse de compra ou não. Ele ainda continua. Ele atuou bastante no Vasco, voltou para o mercado e agora tem um caminho aberto tanto com a possível volta para cá, para ser comprado pelo Vasco ou para o próprio mercado também. É um ativo do clube que foi recuperado nesse momento, que estava atravessando dificuldades. Então, Red Bragantino viu com bons olhos, né, a saída do Prachetti ao próprio Vasco da Gama e agora espera um retorno do Vasco quanto a isso. O certo é, Prachetti está no mercado e cabe ao Vasco agora. Tomara que sem o Paulo Brax, eu vou ser muito aberto. Não dá para continuar com o Paulo Brax para 2024, com todo respeito ao profissional, mas não deu certo. Não deu certo o Paulo Brax no Vasco da Gama. Pode dar certo na América, pode dar certo em qualquer outro clube do Brasil. No Vasco, não deu certo. Não deu. E eu espero, sinceramente, que outro profissional que venha possa ter qualidade para negociar. Porque se o Vasco quiser o Prachetti, conseguirá por muito menos a compra em definitiva desse jogador. Bragantino não quer o Prachetti de volta. Ainda mais com a permanência do técnico, que será o Pedro Caixinha, que já viu quem é o Prachetti e não quer ele no elenco para 2024. Se o Vasco tiver competência para negociar, com o diretor executivo que tem essa competência, Vasco, caso queira, né? Ramon Dias foi o técnico que pediu o Prachetti para essa temporada. Caso Ramon queira o Prachetti ainda para 2024, um diretor executivo consegue negociar a compra em definitivo desse atleta por muito menos. E para finalizar aqui esse vídeo, outro nome para 2024, mas um nome que não faz parte desse plantel do Vasco, porém poderá fazer. Um lateral esquerdo de 20 anos de idade e começou a sua carreira lá no Vila Nova. Vila Nova de Goiás foi onde ele se destacou profissionalmente pela primeira vez. Nessa temporada, inclusive, com 51 partidas, 2 gols e 4 assistências. Rodrigo Gelado é o nome do atleta, Rodrigo Silva Nascimento. Um jogador natural de Salvador, que esteve no Rio de Janeiro nessas últimas semanas para alinhar o seu futuro junto aos seus empresários. E a informação que temos a trazer aqui a vocês é que, de fato, há sondagem do Vasco. Não há proposta. Para quem diz que há proposta, não há proposta ainda do Vasco da Gama, porém sondagens foram feitas. Vasco sondou, Cruzeiro sondou e Botafogo sondou. Dentre esses clubes do Brasil,
Além disso, outros clubes também da Europa, segundo informações, um clube português e outro do leste europeu, também sondaram a situação do atleta e ponto. Não há nada. Cravo aqui a vocês. Quem tá falando que o Vasco negocia valores é mentira. Não há ainda negociação de valores com ninguém. Não é apenas com o Rodrigo Gelado, é com ninguém. O Vasco não negocia valores ainda, até porque não sabe o que será de 2024. Se fica na Série A, se fica na Série B, será o Paulo Brax, se será outro nome. Então, devido a isso, o Vasco ainda não negocia. Mas, de fato, o Rodrigo esteve nessa semana no Rio de Janeiro. Não fica no Vila Nova para a próxima temporada. Isso é um fato que eu confirmo a vocês. Vai para outro clube, porque há interesse de gigante do futebol brasileiro pelo atleta. Então, vamos ver o que irá acontecer daqui para frente. Certo é, o Vasco vai atacar o mercado para reformular esse elenco. Tomara que sem esse grupo de executivos, e de executivo principalmente, que teve no Vasco nessa temporada de 23. A gente fica por aqui nesse Boa Noite agitado, movimentado, com muitas informações e contamos, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos. Saudações vascaínas!